Oiê, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Vou te ensinar esse modelo lindíssimo aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e fica por dentro de tudo sobre crochê. Bom, vamos lá começar a nossa bolsa. Eu estou utilizando aqui fio de malha prêmio lá da Ouro Fios. Ele vem 500 gramas, 35 milímetros. E essa aqui é a cor laranja, tá? Então, eu vou iniciar com ele a nossa bolsa. Essa é uma peça bem rápida de fazer, é uma peça bem fácil para você que está iniciando também. Você vai conseguir fazer tranquilamente, que é uma bolsa bem gostosa, bem rápida. Eu vendi bastante dela no meu ateliê, porque é uma peça muito bonita, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu estou esticando um pouquinho o fio, porque como ele vem assim, ó, na hora que enrola na máquina, ele fica achatadinho, tá vendo? Quando a gente estica, ele vira roletezinho, olha só. Então, o trabalho fica mais bonito. Por isso que eu gosto de esticar o fio, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com um círculo mágico. E eu vou usar uma agulha de número 6, tá? Pra ela não ficar mais firme, tá? Ó, agulha número 6, fio de 35 milímetros. Então, para começar o círculo mágico, eu deixo essa pontinha de fio pra frente da minha mão e vou cruzar, ó, enrolando o fio, cruzar aqui nos meus 2 dedos, tá? E no X, eu seguro aqui com o polegar. Eu viro, encaixo esse fio aqui pra não escapar, tá bom? E agora eu vou ensinar vocês a fazer o primeiro pontinho, que é o pontinho do círculo, de uma maneira bem fácil, tá? E que ele fica perfeito. O ponto, ele sai perfeito, não sai torcido, como muitos fazem aí. O normal é você passar aqui por baixo, puxar o fio, né? Só que daí o primeiro pontinho, ele fica torcido. E na segunda carreira, ele não fica legal pra gente puxar, encontrar ele não fica legal. Então, eu vou ensinar vocês uma técnica que eu faço aqui, um método, e eu deixo ele bem certinho. E ao invés de eu ir por baixo, eu pego ele aqui por cima, trago ele, ó, e passo por baixo. Laço meu fio novamente aqui, ó, e trago pra frente. Fiquei com 2 laçadas, certo? E agora, com cuidado, eu vou segurar aqui no meio. Fiquei com os 2 aqui, certo? Olha só, 2 orelhinhas. Eu venho pela frente, encaixo a minha agulha e encaixo lá de trás também. Olha só, segurando. E pesco o meu fio e passo por dentro dos 2. Olha como o pontinho baixo aqui. Ficou certinho, tá vendo? O Vzinho. Olha só que legal. Nós iremos fazer dentro aqui do círculo mágico, né? Do nosso anel mágico, como vocês preferirem, 7 pontos. Então, aqui nós já fizemos um. E sempre é importante lembrar de fazer aqui, olha, segurando os 2 fios, tá? Não pode fazer só em um, porque senão a gente não consegue depois fechar o nosso círculo. Então, muito importante, tá? Para você que tá iniciando, segura os 2 e vamos fazer os pontos aqui dentro dos 2 fios. Tá joia? Então, já fizemos um, vou fazer mais 6 pontos aqui. Não precisa esticar muito o fio, olha. Entro com a minha agulha, laço e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que meu fio, ele tá ficando menorzinho. Não tem problema, vocês só dão uma esticadinha assim, ó, que ele já fica maior. 7, fiz o meu último ponto aqui, tá? E olha só, ficou como se fosse uma meia lua. E eu vou fechar o meu círculo, olha, eu vou puxando e ele vai fechando, tá vendo? E vou fechar aqui o meu círculo. Pode puxar bem aí e fechar. Ficou bem fechadinho, olha que belezinha, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu fechar esse círculo, né, ficar uma bolsa redonda, não iremos fechar.
nós vamos trabalhar vai e volta aqui nessa meia-lua. Então, aqui, para eu voltar fazendo pontos, eu já faço uma correntinha, tá bom? Sempre tem uma correntinha aqui no final, pra gente voltar, pra não ir ficando menor a peça. Então, essa é uma correntinha de subida para eu girar o trabalho e voltar a minha peça, tá? Então, eu girei e agora nós vamos trabalhar apenas as alcinhas de trás de cada correntinha. Olha só, tá vendo? Aqui a alcinha da frente e eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás de cada correntinha, ou seja, eu entro no meio da correntinha e faço meu ponto ali na alcinha de trás, tá bom? Então, vamos lá, agora aqui, eu vou fazer nessa carreira, prestem atenção. A primeira, a gente fez o anel mágico, né, com 7 pontos. A segunda carreira, eu vou pular essa primeira, eu vou entrar na segunda correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo e mais uma correntinha. Na próxima, eu faço também um ponto baixo e uma correntinha. E eu vou fazer isso até chegar lá no finalzão. A nossa segunda carreira aqui é de um ponto baixo e uma correntinha, pegando somente na alcinha de trás, tá, gente? Ficou assim, a nossa segunda carreira, certo? Como eu vou precisar virar novamente... Só que aqui, como eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, ela já valeu como correntinha de subida. Então, eu só giro o meu trabalho, certo? E agora, a próxima carreira, a gente vai fazer igualzinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha, tá? Essa é a nossa terceira carreira. Eu pulo a da agulha, né? Lógico. Pulo essa segunda e vou na terceira. Entro no meio, pegando somente a alcinha lá de trás, né? Faço um ponto baixo, não estiquem o fio, tá bom? Não estiquem o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Entro na próxima, olha, deslizo o fio, eu não estico, porque senão fica com buracos e não fica legal, tá? Deixa seus pontos bem soltos, não precisa esticar nem forçar muito o ponto. Olha, pego aqui... um ponto baixo e uma correntinha. Entro na próxima, um ponto baixo e uma correntinha. E essa terceira carreira é igualzinho, um ponto baixo e uma correntinha em todos os pontinhos de base, tá? Essa correntinha acima é como se fosse o meu aumento, na verdade, é o meu aumento. Porque eu não faço 2 pontos aqui, porque senão ia ficar muito apertado os pontos, pode ser que ficasse buracão, então, por isso a gente faz assim, nesse modelo, a gente faz dessa maneira, subindo uma correntinha, tá? São os nossos aumentos aqui. E eu faço até o final dessa maneira, olha. Vou mais uma vez aqui, porque tem pontinho. E tem mais um pontinho. Olha só o final aqui, pra vocês não... tem gente que faz ponto a mais e não, depois chega no final, não dá certo. Essa é minha última correntinha. Vocês conseguem enxergar a última correntinha aqui? Aqui tem um fiozinho. Essa aqui não é correntinha, gente. Não façam aqui. Esse não é correntinha, tá? Essa é minha última correntinha. Então, eu entro aqui, faço um ponto baixo e a minha correntinha, que já vale como a correntinha de subida, tá bom? Vou fazer o que agora? Girar o trabalho, porque nós vamos voltar. Deixa eu dar mais uma esticada aqui no meu fio. E nós vamos voltar o trabalho, certo? A próxima carreira, que é a nossa quarta carreira, eu não vou fazer aumento. Então, eu só vou fazer ponto sobre ponto, sem a correntinha que a gente aumenta em cima, tá?
Então, mais uma vez, ó, pula a primeira, vou aqui, na verdade, ó, 1, 2, 3. Tem pessoal que eu falo pula a primeira, elas pulam essa e já começa aqui, tá, gente? Então, é 1, 2, 3. Entra aqui somente na alcinha de trás e faço um ponto baixo. E eu vou somente fazendo pontos baixos nessa quarta carreira. Essa carreira não terá aumentos, tá? Na verdade, é a quarta, a quinta e a sexta carreira sem aumentos. Somente ponto baixo do jeito que eu estou fazendo aqui. Ponto sobre ponto, sem a correntinha que a gente sobe. Olha só, ponto sobre ponto, tá? Cheguei na minha última, aqui não tem mais correntinha, olha só, aqui já é aquele fiozinho da lateral. E aqui é importante a gente ir fazendo carreira por carreira e ir dando uma ajustada, tá? Dando uma ajustada aqui na bolsa. E ela vai ficando assim, ó, com esse Vzinho mesmo na parte de cima, tá bom? Como aqui eu fiz ponto sobre ponto, não tinha correntinha de subida, eu vou fazer uma correntinha aqui pra eu virar, né? Que essa aqui não tem. Então, eu faço uma correntinha e viro o trabalho. Fizemos a quarta. A quinta e a sexta também é ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui e já faço ponto sobre ponto, olha. Estou fazendo a quinta e depois a sexta também vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, vocês fazem aí, eu vou dar uma adiantada aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas você já sabe que mais 2 carreiras de ponto sobre ponto aí na bolsa de vocês. Olhem, fiz até a sexta carreira e é importante a gente ir ajustando, tá? Ó, vocês vão dando uma puxadinha assim pra ir ajustando a peça. E ela vai ficar dessa maneira aqui, tá? Fiz até a sexta. Então, ó, recapitulando aí pra vocês não se perderem. A primeira, o círculo mágico, a gente fez 7 pontos dentro do círculo. Na segunda, eu fiz ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha. Na segunda e na terceira, tá? Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha. Na quarta, nós fizemos somente ponto baixo, sem aumento. Quarta, quinta e sexta, somente ponto baixo. Então, anotem num caderninho para vocês poderem fazer depois mais vezes, sem se perder, tá bom? Agora, eu venho aqui, vou fazer uma correntinha para eu girar o trabalho. E a sétima carreira vai ser a carreira de aumentos. Novamente, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha. Então, eu venho aqui na terceira, contando com a da agulha, faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Próxima, um ponto baixo e subo uma correntinha. Joia? Somente na alcinha de trás e faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Um ponto baixo e subo uma correntinha. Dessa maneira. Tá bom? Vou fazer em todas aqui até chegar no final, pegando somente a alcinha de trás, pra dar esse detalhe aqui na peça. Vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Fizemos ponto baixo, correntinha, sétima carreira, tá? Essa carreira foi de aumentos e ela ficou dessa maneira aqui. E como eu fiz ponto baixo, correntinha, eu não preciso fazer uma correntinha de subida aqui, tá? Porque já tem ela, que é do aumento do ponto. Agora, a oitava e nona carreira, que é as duas próximas, eu vou fazer somente ponto baixo. Então, vocês pegam aqui, né, também na alcinha de trás, a bolsa inteira será na alcinha de trás, e fazem somente pontos baixos sem a correntinha de subida, tá? Então, vai ser somente ponto baixo aqui. 2 carreiras, né, a oitava e a nona carreira, dessa maneira.
finalizei aqui a nona e a oitava e a nona carreira. Olha só, vou dar uma ajustada, né? Vou dar uma ajustadinha aqui. E olha só o detalhe, que ela vai ficando aqui na beirada, ela fica com esse V mesmo, tá bom? É o charme da bolsa, é esse detalhe aqui e os altos relevos, né? Então, assim, fizemos até a nona carreira, certo? A 10ª carreira é a carreira onde nós vamos fazer a lateral já da bolsa, tá bom? Então, aqui, vou fazer uma corrente de subida e vou virar. E agora, prestem atenção como nós vamos fazer essa lateral e a nossa 10ª carreira. Eu vou entrar aqui, ó, no primeiro buraquinho e sair aqui no segundo. Então, eu entro aqui pela frente, dou a volta nesse pontinho e saio aqui. Laço meu fio, passo por dentro, dou uma altura e fecho um ponto baixo. Vou novamente no ponto que eu saí aqui desse outro, entro, dou a volta no pontinho, saio lá atrás, laço meu fio, dou a altura e fecho meu ponto baixo. Conseguiram entender? E vai ficar essa lateralzinha aqui. Vou novamente do pontinho que eu saí aqui do outro, ó. Entro aqui, dou a volta, saio no outro buraquinho, laço meu fio, dou uma altura e fecho ponto baixo. Entro novamente aqui, laço o fio, dou a altura e fecho ponto baixo. E ela vai ficando com essa lateral, olha só que linda. Depois, na hora de costurar, fica maravilhosa. Então, gente, olha só. Todas as vezes eu entro aqui no mesmo buraco que saiu o outro, tá? Porque se eu pular, não vai dar certo. Então, eu entro aqui, dou a voltinha no ponto e fecho meu ponto baixo. Faço até o final esses pontos aqui da lateral. Essa aqui é a nossa 10ª carreira e última. E nós vamos finalizar essa parte aqui da bolsa. Gente, olha o final aqui como vai ser, ó. Fiz o meu ponto e nessa última aqui eu também faço, olha. Entro aqui no buraquinho, saio lá atrás, tá? Pesco o fio e faço um ponto baixo aqui. Pra finalizar, vou ajustar, como sempre, né? Todo o trabalho vocês vão fazendo, vocês vão ajustando aí, tá? A gente precisa ajustar o nosso trabalho. Tá vendo que ela ficou uma curvinha aqui? Olha só. Ficou uma curvinha aqui, ó. Que é a nossa lateral, tá? E a bolsa, ela fica assim, olha que linda. Ainda não acabamos, tem mais detalhes, mas ela fica com essa bordinha aqui, olha, com esse detalhe aqui maravilhoso. Então, é o seguinte, fizemos uma parte da bolsa, só que a bolsa tem duas partes. Então, vocês vão fazer duas partes dessa aqui, tá? E igualzinha. Precisa prestar muita atenção para não comer pontos e não fazer pontos a mais, porque na hora de juntar uma na outra não dá certo, tá? Precisa estar com a mesma quantidade de pontos do mesmo tamanho. Então, duas dessa aqui, pra gente voltar daqui a pouco e juntar uma na outra, fazer o acabamento e finalizar a nossa peça. Então, eu vou fazer mais uma dessa aqui e já volto com você pra gente finalizar, fazer a costura da lateral e fazer o acabamento aqui na parte de cima, colocar fecho, alça e tudo mais, tá bom? Então, eu já volto aqui e vou fazer mais uma peça dessa. Bom, finalizei aqui, olha, as duas partes, tá? As duas partes iguais, né? Como eu falei pra vocês, precisa estar com a mesma quantidade de ponto, né? Se atentem aí pra dar pra fechar a bolsa certinho, tá? Então, aqui, eu vou pegar ela e vou virar do avesso. Olha, esse é o lado certinho. Vocês veem aqui pelo círculo mágico, olha só. Esse lado é o avesso. Esse lado é o certinho, tá? Então, eu vou pegar lado certo com lado certo da outra parte e vou colocar uma de frente pra outra. E aqui também, ó, tem a curvinha aqui, que é da nossa lateral. E eu vou costurar, ó, dessa forma. Coloco um de frente pro outro
E eu vou costurar aqui, ó, correntinha com correntinha. Tá vendo, ó? Vai dobrando aqui pra ficar mais fácil, correntinha com correntinha, e depois a gente desvira a peça, tá? Então, por isso que está aqui, ó, eu não cortei. O que eu vou fazer? Somente uma correntinha de subida, e eu vou começar aqui agora, ó. Então, assim, eu vou encaixar uma na outra aqui, né? Colocar uma de frente pra outra. Pego aqui, aonde que eu fiz uma correntinha de subida, pego a minha primeira correntinha deste lado e a primeira correntinha aqui do outro lado. Então, eu venho aqui, dou uma altura e fecho um ponto baixo, certo? Vou na próxima correntinha, eu pego as duas e vou nessa outra do outro lado e fecho um ponto baixo aqui em cima. E assim, eu vou fazendo correntinha por correntinha, fechando o ponto baixo em cima. E vamos fazer a costura total aqui na bolsa, com pontos baixos, tá? Olha, corrente por corrente, pra ela ficar retinha. Tome cuidado pra não pular correntinhas aí. Vamos fazer até o final. Olha só, finalizei, fiz a minha última correntinha. Vou subir uma correntinha só pra eu arrematar o fio, porque agora nós vamos cortar o fio. Corto, puxo todinho, né? E vou esconder já aqui pra ficar mais fácil depois. Pego até uma agulha menorzinha e venho escondendo aqui nessas correntinhas mesmo, a qual a gente fez o pontinho aqui, tá? Da lateral. Esconde tudo, arremata todo esse fiozinho. Finalizamos a costura inteirinha aqui da nossa lateral, olha, tá? Agora, eu vou desvirar ela do avesso. Com cuidado. E a nossa bolsa está quase finalizada. E olha essa costura lateral. Que perfeita. Olha só, tá vendo? Eu gosto muito de fazer essa costura nas laterais, porque ela fica muito perfeita. Vai dando uma esticadinha assim, ó. Ela fica bonitinha. Ajeitando, né? Gente, ela ficou perfeita. Olha só. E ainda não finalizamos, porque agora vamos fazer aqui a borda, né, dela. Dar um acabamento aqui, um detalhe. E a costura ficou assim. Olha que perfeita. Bom, vamos lá, então. Continuo com a agulha número 6, tá? Vou pegar aqui o meu fio. Vou começar aqui pela lateral, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, eu vou entrar aqui bem no centrinho aqui, ó. Pego qualquer buraquinho aqui, tá? Vou deixar um espaço pra gente fazer o arremate depois. E fazer um ponto baixo aqui, certo? Agora, eu venho aqui no próximo pontinho, no próximo buraquinho. E vou fazer mais um ponto baixo. Pego aqui, faço um ponto baixo. E nós vamos fazendo pontos baixos ao redor da bolsa. Aqui, ó. Todos esses buraquinhos, aonde der pra vocês encaixarem aí, sempre é importante, quando não der, não tem problema pegar uma correntinha, né? Tem lugar aqui que não vai ter como. Mas, olha, sempre é importante pegar as duas, pelo menos 2 fiozinhos, e não apertar o ponto, porque se vocês apertam o ponto, vai esticar, vai ficar um buraco, tá? Então, não apertem.
Deixe bem folgadinho mesmo. E a gente vai fazendo aqui, ó, em volta toda, pontos baixos, tá? Vou pular esse meio, vou vir aqui já pro lado. E vou fechar assim, tá vendo? Fiz um deste lado, pulei o centrinho aqui e vim pro outro lado. E aqui eu continuo com ponto baixo. Olha, gente. E vai ficando esse acabamento aqui na bolsa. Certo? Vamos fazer isso ao redor dela inteirinha aqui, até chegar aqui pra gente fazer o arremate novamente, tá bom? E agora eu vou fazer o fechamento. Sempre o mesmo esquema, tá, gente? Fechamento invisível da mesma forma. Pego a primeira correntinha que está deitada aqui, venho com a agulha de trás pra frente. E passo essa laçada aqui do meu último ponto, lá pra trás, vou dar uma ajustada. E agora, ó, ao invés de eu pegar aqui, né, nas duas correntinhas, eu vou pegar em uma só, tá? Em uma só, vou encaixar nessa laçadinha aqui e vou passar aqui o fio. Passei. E agora, eu não fecho um ponto aqui em cima, tá? Eu vou na próxima correntinha aqui, ó, entro no meio dela, pego a laçada de trás dela, tá bom? Laço, trago o fio pra frente, dou uma alturinha e já passo e entro no ponto baixíssimo. Entro novamente, somente na laçadinha de trás da correntinha, trago o fio pra frente e passo o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui na bolsa, tá bom? Somente a alcinha de trás daqui das correntinhas, e nós vamos fazendo assim, ó. Passando o ponto baixíssimo. Não apertem muito esse ponto, porque como o ponto baixíssimo, ele já dá uma apertadinha já natural, se vocês deixarem ele muito apertado, não fica legal, tá? Aí, a gente vai passando até o final, vamos fazer uma carreira inteirinha de pontos baixíssimos. Finalizei, cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo. E agora, a gente vai cortar o fio e fazer o arremate ali. Finalizamos essa parte da bolsa, nós vamos fazer a alça agora. Vou ensinar um modelo de alça pra vocês, mas a bolsa, como a bolsa já está pronta, aqui, ó, nós vamos fazer o arremate. É só eu pegar a primeira correntinha aqui e passar pra lá, olha só. Dessa forma, tá? Esse fio a gente esconde ele também. Então, eu passo por aqui, ó, pra que eu consiga esconder e ele fique um acabamento perfeito e ninguém veja o fio, tá? Eu escondo ele aqui próximo, olha, bem próximo aqui da onde está começando, tá? Nessas correntinhas aqui, ó, nessas laçadinhas aqui de trás, ó. Ajeito. Ajeito, e aqui nós finalizamos a nossa bolsa. Gente, eu amo essa lateral, ela fica muito linda. Olha. A bolsa já está pronta. Posso usar uma corrente como alça, posso usar uma alça de couro sintético, né? Então, assim, a bolsa já está pronta. Porém, eu vou ensinar vocês a fazer uma alça de mão agora, que é muito linda essa alça. É a alça diva. E pra gente colocar aqui, que eu acho que vai ficar perfeita nessa bolsa, tá? Aqui também eu posso colocar uma etiqueta, né?
Pra vocês, se tiverem etiquetinha, pode colocar aqui também no centro, ó. Fica bem bonito. Vou colocar aqui por cima pra vocês darem uma olhada. Olha que lindo que fica. Eu gosto de colocar a etiqueta aqui no centro. Mas, se a gente for colocar um tassel pendurado aqui, aí tem como colocar a etiqueta mais aqui na lateral, tá vendo? Essa minha etiqueta de acrílico, como ela tem 2 furinhos, eu costuro, tá? Linha, agulha de costura mesmo, e eu costuro, olha que linda, né? E agora vamos fazer a aula, então, vamos pra aula da alça, tá bom? Então, nós iniciamos fazendo um nozinho aqui, né, na agulha, o nozinho inicial, olha só, tá? E eu pego primeiro ela, olha, lembrando que vocês vão ter que ir olhando a corrente pra ela não ir torcendo, tá? Então, vocês vão deixando ela bem retinha assim, ó, ao decorrer do processo aqui que a gente for fazendo. Como a minha é mais larga, eu vou fazer 2 pontinhos aqui em cada ela. Então, eu entro aqui, faço um ponto baixo, olha só. Vou entrar mais uma vez, laçar o fio e fazer outro ponto baixo. Porque o meu elo, ele é mais largo, tá? Tem corrente que o elo é pequenininho, olha só a diferença. Então, aqui vai ter que usar uma agulha mais fina pra poder encaixar, né? E fazer um pontinho apenas, por conta do elo ser fininho. Aqui eu peguei 14 elos, mas essa corrente mais grossa. Vou na próxima, faço mais 2 pontinhos, vou no próximo, mais 2 pontinhos. Não apertem os pontos, porque senão a corrente ela vai ficando torta, ela precisa ir ficando retinha assim, tá bom? Então, não apertem os pontos. Vendo que eu deslizo meu fio? É assim que precisa ser feito. Se vocês forem apertando muitos pontos, a corrente ela vai ficando torta, aí não dá certo no final. Lembrando também de ir olhando, olha só, minha corrente entortou aqui, ó, vou ajeitar. E é muito importante vocês ir olhando isso, porque se a corrente vira e vocês passam um fio assim, vai ficar torta a alça. Então, vamos deixando tudo certinho, ó. Conforme vocês vão chegando em cada elo, vocês vão ajeitando e deixando o elo retinho, tá? E a gente vai fazer isso até o finalzão, quando acabar todos os elos. Finalizei, ó, ela ficou retinha, tá vendo? Com todos os pontinhos, ela tá retinha. Agora, aqui, no último ponto, eu vou fazer uma correntinha de subida, né? Mas eu vou continuar com a minha corrente deste lado mesmo. E agora, eu dou uma laçada no meu fio e venho aqui na próxima correntinha, ó. Essa correntinha aqui, tá vendo? Laço o fio e entro aqui com a minha agulha na próxima correntinha. Saí do outro lado. Vou lá pescar o meu fio aqui, ó, e trazer ele aqui pra frente. Ó, trouxe ele pra frente. Aqui eu dei a altura, não estou esticando meu fio e fecho tudo junto aqui em cima, certo? Laço novamente, entro na próxima correntinha, saio lá atrás, pesco o fio, trago pra frente e dou a altura. Pesco o fio de novo e fecho tudo junto. Sempre com os pontos bem soltinhos, não precisa apertar. E ela vai dando esse acabamento aqui. Laço o fio de novo, entro na próxima correntinha aqui, saio lá atrás, pesco o fio, dou a altura e fecho tudo aqui em cima. E assim a gente vai fazer em todas as correntinhas, laçando o fio, entrando na próxima correntinha, dou a altura justo aqui e fecho tudo aqui em cima. Laço, entro na próxima, saio aqui atrás, pesco o fio, dou a altura e fecho tudo aqui em cima. Olha que linda que ela já vai ficando, tá? Vocês vão fazer isso em todas as correntinhas de base, tá bom?
finalizei aqui até a última correntinha aqui, eu fiz o ponto, tá? Dessa maneira que eu ensinei pra vocês, e ele fica desse jeito aqui. Olha que linda que já está. Aqui eu já poderia finalizar a minha alça, mas eu gosto de dar um acabamentinho com ponto baixíssimo aqui nos pontinhos. Então, aqui, ó, já vindo, terminei aqui o último ponto, eu já entro aqui, ó, no próximo buraquinho, que era um pontinho, ó. Eu já entro aqui, laço o fio, e dessa maneira, eu já passo por dentro da correntinha que estava na minha agulha, que forma o ponto baixíssimo. Então, eu entro novamente no próximo buraquinho, saio lá atrás, pesco o meu fio e já passo por dentro, fazendo o ponto baixíssimo. Isso eu vou fazer em todos os pontinhos aqui de base da corrente, olha. E vai dando este acabamento, que é o acabamento com ponto baixíssimo, e vai ficando super lindo com esse detalhezinho aqui, tá? Olha, tá vendo? Então, vocês vão fazer isso em todos os pontinhos aqui de base, em todos esses buraquinhos. Conforme vocês vão fazendo aí, vocês vão achando os pontinhos, olha. São vários buraquinhos que é entre as correntinhas que nós fizemos no início. Tá joia? Então, nós vamos fazer isso até o final. Acabei todinho. E agora, o último pontinho que eu tinha feito a correntinha, eu fecho ele. E a gente vai cortar o fio. E agora, ó, puxa todo esse fio. E vamos escondendo o lado do avesso. A gente esconde ele aqui, tá? Vou pegar uma agulha menor. E eu venho passando o fio por aqui, ó. E a gente vai escondendo ele por dentro dessas correntinhas. Terminei de esconder todo o meu fiozinho aqui. Eu dou uma ajeitada e está pronta a minha alça, olha só. Coloco aqui 2 argolas articuladas. Sempre é importante não passar assim, ó, e pegar mais fios, olha só, tá bom? Porque se você coloca em um fiozinho só, com o peso, com o passar do tempo, ele vai ficando esticado e fica feio. Então, é importante sempre colocar, ó, que daí eu puxo em mais fios, tá? Então, aqui nós finalizamos a alça e agora eu vou montar ela lá na bolsa. Olha só, estou com a minha bolsa aqui, vou diminuir um pouco o zoom. E aqui nós colocamos ela. Aqui também é importante não pegar um fiozinho, tá? Sempre pegam bastante pontos aqui, uns 2, 3 pontos. A argola articulada é muito boa, porque você consegue fazer, né, colocar depois que a bolsa tá finalizada. E olha só, gente, que linda que ficou, tá? Essa é uma opção, né, de alça. Vocês podem também usar aqui, normalmente, uma alça de corrente, usar uma alça de couro sintético, sem problema nenhum, tá? Pode colocar um detalhinho assim de corrente também. Olha essa alça que eu tenho aqui de couro sintético. Também pode colocar. E eu só deixei essa aula dessa alça pra vocês terem mais uma opção aí. Não precisa usar somente nessa bolsa, né? Somente nessa peça. Tem outras peças que vocês podem estar colocando essa alça. Então, ficou uma aula aí de alça pra vocês usar não só nessa bolsa, mas também em outras bolsas, tá? Eu vou utilizar para fazer o tassel, eu peguei aqui a capinha do meu celular, pra eu ter um suporte, tá? Então, eu coloco assim, ó, o fio a ponta do fio
inteira aqui até chegar no final. E agora eu vou dar umas voltas aqui, sem esticar o fio, tá? Olha só, bem de leve. 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas, 8 voltas, que eu já tinha um pedaço de fio, então eu vou deixar esse pedaço aqui, vou fazer com esse pedaço aqui, tá? Então, o meu deu 8 voltas. Quer um tassel mais fininho, coloca menos volta. Um tassel mais gordinho, mais cheinho, coloca mais voltas, tá? Vou medir aqui um pedaço de fio dessa maneira aqui, ó, deixa do ladinho, que vocês precisam ter ele um pouco maior que o tamanho do tassel de vocês, porque nós vamos dar um nó aqui. Então, eu deixo ele um pouco maior, corto esse fio. Olha só. E agora, eu posso usar um mosquetãozinho, tanto esse quanto de corações também, né? Mas como eu não tenho dourado, e a minha bolsa, ela tá todinha no dourado, eu vou, olha só, tem esse também, essas argolinhas articuladas pequenininhas, também dá pra usar. Mas eu vou utilizar esse aqui, que é o que eu tenho aqui hoje, que eu acho que vai ficar legal. Passo assim, ó, e deixo ele bem no centro. Tá vendo? Deixo ele bem no centro. E agora eu venho aqui, passo por dentro de tudo. Levo ele ali embaixo, olha só. Aqui eu vou dar uma ajustada pra ele ficar retinho. E vou dar um nó. E esse nó, ele precisa ser bem firme, tá? Ajusta aí, ó. Deixa ele bem no centro e dá um nó bem firme. Agora, eu já posso tirar a capinha. Vou dar outro nó bem firme. E agora, eu viro o meu tassel, olha só. Eu viro ele. Se eu quiser um tassel maior, eu posso fazer. Pego uma base maior, tá? Um livro, algo maior. Então, vai fazendo na mão mesmo o tamanho que vocês quiserem. E eu giro esse nozinho pra baixo, ó. Coloco o tassel pra cima. E agora, a gente vai fazer a segunda parte desse tassel. Eu ajusto tudo assim, ó. Deixo o fio bem bonitinho, bem retinho. Pego o meu fio, o outro fio, né, que vem do novelo. Vou fazer a letra U, deixando uma ponta maior aqui, pra que eu consiga fazer o arremate depois. Tá vendo, ó? Fiz uma letra U. E eu seguro essa letra U, ó. Vou ajustar aqui os meus fios pra ficar bem bonitinho, ó. Bem retinho. Segura essa letra U aqui com o meu polegar, ó. Tá? Deixa a pontinha pra cima. E essa ponta maior que está vindo do novelo, eu vou dando voltas, olha. Mais apertadinhas, tá? Uma. Vem um pouco mais pra baixo, ó. 2. Assim, 3. E 4 já é o suficiente. Deixo um tanto de fio, porque nós vamos fazer o arremate. E corto. Agora, continuo segurando, olha, porque eu não dei nó. Vou passar essa laçada maior, sem ser a que estava pra cima, que eu acabei de cortar, por dentro dessa argolinha que formou aqui com a letra U, tá? E agora, eu puxo essa pontinha de cima, ó, e vou ajustando. E ele vai puxando a letra U, a argolinha, e vai trazendo o fio aqui pra dentro das laçadinhas. E eu vou puxando devagar, pra não passar pra cima com tudo, tá? Assim que escondeu aqui no meio, eu venho com uma agulha de menor, de trás pra frente, ó, vou sair nesse meinho aqui, tá vendo? Pego esse fiozinho e levo ele todo lá pra trás. Puxo, ó, vendo? Puxei o fiozinho todo pra trás. E agora, eu passo esse fiozinho por detrás de todas essas laçadas pra ele vir aqui pra baixo. Então, eu entro aqui, pego esse fiozinho e levo ele lá pra baixo. Com cuidado pra não esticar tudo, né? Ajusto. E agora, já está pronto o nosso tassel. O que eu vou fazer agora? Cortar os fiozinhos, né? Venho aqui e corto todos os meus fiozinhos.
vai ter fio maior, né? Porque nós medimos também as outras pontinhas, então vai ter fio maior. Eu ajeito tudo e corto. Pra deixar todos do mesmo tamanho, tá? Olha só. E ficou pronto o tasselzinho aqui pra gente colocar na bolsa. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica na bolsa. Então, aqui, eu posso colocar ele aqui no meio. Olha só. Tá vendo que aqui também eu acho que fica bem legal deixar ele no meio. Posso colocar ele aqui no cantinho. Posso colocar ele mais aqui pro cantinho também. E daí vai do gosto de vocês, tá? Eu venho aqui e coloco aonde... eu gosto de colocar, né, o mosquetãozinho, porque a cliente... Ai, não quero usar com tassel hoje. Tira o tassel, guarda. Quando quiser usar o tassel, coloca o tassel. E pode usar aonde ela quiser, né? Tanto aqui no meio da bolsa, quanto nas laterais, tá? Posso pegar e fazer esse tassel sem o mosquetão? Pode. Aí, vocês terão que amarrar ele aqui, já no centro, aqui, ó, tá? Ou aqui no miolinho, ó. E deixar assim, tá? Aí, vocês fazem sem o tassel, é só esse fiozinho que vocês amarraram no tassel, vocês passarem aqui por dentro e dar um nozinho pro lado de dentro da bolsa e ele vai ficar preso aqui. Aí, daí a cliente não consegue tirar, tá bom? Aí, ele fica fixo aqui na bolsa. Também é uma opção, fica legal também, tá? Então, aí, é uma opção de tassel pra vocês. Aí, fica assim, ó, tá? Nossa bolsa. E quem não tiver etiqueta não tem problema. E aqui tá a nossa bolsa pra vocês fazerem aí a bolsa da cor que vocês quiserem, façam e arrasem nas vendas, tá bom? Se quiser ela um pouquinho menor, é só diminuir uma carreira aqui, vamos fazer a última carreira, ela fica menorzinha, tá bom? Então, fica aí essa bolsa, essa receita que eu acho incrível, vendi bastante dessa bolsa aqui no ateliê, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem ainda aqui não é inscrito no meu canal, se inscrevam, deixa um like, comenta aqui o que achou da bolsa, da explicação, dessa alça maravilhosa, se vocês já sabiam ou não, o que vocês acharam, comentem aqui, curtem esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal, que sempre estou postando tutoriais, dicas, tá bom? Quem ainda não me segue aqui também no Instagram, é @atelier.tatagardini. Me sigam lá e fiquem por dentro de tudo sobre crochê. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima aula.